Bom dia! Fala galera do terceirão! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais uma aula de matemática. Nós estamos no caderno 4, aulas 23 e 24, na página 180, questão número 2. Vamos lá? Em cada item, obtenha todos os valores reais de x que satisfazem a desigualdade. Letra A, x ao quadrado menos 2x menos 3 maior ou igual a zero. Primeiro passo, nós vamos pegar a equação, vamos pegar a inequação, igualar a zero, transformar em uma equação. Nessa equação, nós vamos encontrar as raízes. Como? Aqui é possível por soma e produto. A soma é o termo B, só que com o sinal trocado. Então, a soma é menos B. O B é igual a menos 2, então a soma fica 2. Então, não se esqueçam, trocar o sinal da soma. O produto é o termo C, então o produto é menos 3. Nós estamos procurando números em que a soma é 2, o produto é menos 3. Então temos como opção 3 vezes menos 1, que é menos 3, e 3 menos 1, que é 2. Logo, as raízes dessa equação são x' igual a menos 1, x duas linhas igual a 3. Como o x ao quadrado aqui é positivo, nós teremos uma parábola com a concavidade voltada para cima. Então, aqui eu tracei o eixo horizontal, marquei o menos 1. Por que no menos 1 o intervalo é fechado? Porque aqui tem o tracinho de igual. No 3 também é um intervalo fechado e a concavidade dessa parábola é voltada para cima. Tudo que está acima do eixo horizontal é positivo. Tudo que está abaixo do eixo horizontal é negativo. Esse é o estudo dos sinais. Agora nós queremos x ao quadrado menos 2x menos 3 maior ou igual a zero. Nós queremos os valores positivos, que são antes do menos 1 e após o 3. Então, solução. X pertence aos reais, tal que o x tem que ser menor ou igual a 1, ou x maior ou igual a 3. Lembrando que os intervalos são fechados, porque lá no começo tem o tracinho de igual. Agora vamos para a letra B. Na letra B nós temos menos x ao quadrado mais 7x menos 6 maior que zero. Como é apenas maior que zero, nossos intervalos serão abertos. Primeiro passo, igualando a zero. Menos x ao quadrado mais 7x menos 6 igual a zero. Nós igualamos a zero para encontrar as raízes da equação do segundo grau. Para facilitar, nós vamos multiplicar por menos 1. Onde é negativo, fica positivo, e onde é positivo, negativo. Assim, menos x ao quadrado vezes menos 1 fica x ao quadrado. Mais 7x vezes menos 1, menos 7x. Menos 6 vezes menos 1, mais 6, igual a zero. Agora é possível resolver por soma e produto, por cálculo mental. A soma de menos 7 fica 7. O produto é 6. Que números que vocês têm como soma 7 e produto 6? 1 e 6. 1 vezes 6, 6. 1 mais 6, 7. Então, o x' é 1, o x duas linhas é 6. Aqui, o x ao quadrado é negativo, nós temos menos x ao quadrado. Então, a concavidade da nossa parábola será voltada para baixo. Então, aqui eu marquei o 1, intervalo aberto. Marquei o 6, que é raiz também, intervalo aberto. Concavidade da parábola voltada para baixo. Tudo que está acima do eixo horizontal, positivo. Abaixo do eixo horizontal, negativo. Nós queremos menos x ao quadrado mais 7x menos 6 maior que zero. Nós queremos os valores positivos. Os valores positivos estão compreendidos entre 1 e 6. Então, solução, x pertence aos reais, tal que 1 é menor que x, que é menor
que 6. Assim concluímos a questão número 2. Questão número 3. O horário de funcionamento de um shopping center é das 10 às 22 horas. O gerente verificou que o número N de clientes em função do horário T de funcionamento é dado pela função N de T igual menos 0,5T ao quadrado mais 14T mais 404. Então, aqui nós temos a função, na qual T igual a 0 é o horário de abertura do shopping. O período em que a quantidade de clientes nesse estabelecimento é maior que 500 é. Aí nós temos as alternativas. Vamos lá? Primeiro, N de T menos 0,5T ao quadrado mais 14T mais 404 maior que 500. Primeiro passo nessa inequação. Vamos igualar a quem? A zero. Menos 0,5T ao quadrado mais 14T mais 404. O 500 que era positivo vem para o primeiro membro e fica negativo, maior que 0. Resolvendo os termos semelhantes, menos 0,5T ao quadrado mais 14T. 404 menos 500 fica menos 96, maior que 0. Para resolver aqui, uma dica. Vamos transformar o menos 0,5T ao quadrado em T ao quadrado. Para isso, nós vamos multiplicar por menos 2. Menos 2 vezes menos 0,5, menos com menos fica mais, e meio vezes 2 fica 1. E vocês já sabem que não é necessário colocar o 1 aqui. Fica T ao quadrado. 14T vezes menos 2, menos 28T. Menos 96 vezes menos 2, mais 192. O que acontece na desigualdade quando você multiplica por um número negativo? Você inverte o sentido da desigualdade. Era maior que 0, agora passa a ser menor que 0. Como os valores aqui são altos, minha dica, vamos resolver pela fórmula de Bhaskara. Então, o A é 1, o B é menos 28, o C é 192. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual ao B, que é menos 28, ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 192. Menos 28 ao quadrado, 784. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 192, 768. Então, o delta é 784 menos 768. Delta é igual a 16. Que maravilha! Um valor que é um número quadrado perfeito, que tem raiz quadrada exata. Agora, o t. Menos b, mais ou menos a raiz de delta por 2 vezes a. Menos o b, que é menos 28, mais ou menos a raiz de 16, que é o nosso delta, 2 vezes o a, que é 1. Menos com menos, o 28 fica positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de 16, que é 4. 2 vezes 1 dividido por 2. Teremos o t' e o t, duas linhas. No telinha, 28 mais 4, 32. Dividido por 2, 16. Para o t duas linhas, 28 menos 4, 24. Dividido por 2, 12. Aqui nós não temos o sinalzinho de igual, então nosso intervalo é aberto no 12, é aberto no 16. No momento que nós multiplicamos por menos 2, a concavidade passou a ficar voltada para cima, correto? Então, a concavidade agora é voltada para cima, porque o t ao quadrado é positivo, e nós estamos procurando valores menores que 0. Então, acima, positivo. Abaixo do eixo horizontal, negativo. Acima, positivo. O que nós queremos? Valores menores que 0. Os valores menores que 0 são aqueles que estão compreendidos entre 12 e 16 horas. Então, 12 é menor que t, que é menor que 16. Entre 12 e 16 horas, que é a alternativa C. Questão número 4. Resolver em R's
em reais cada uma das inequações a seguir. A primeira, x menos 4 vezes x mais 1 vezes x menos 2 menor ou igual a zero. Como tem o sinal de igual, nossos intervalos serão fechados. Resolvendo e encontrando a raiz da primeira. X menos 4 igual a zero, x igual a 4. Como x é positivo, é uma função crescente, tem essa inclinação. À frente do 4 positivo, atrás do 4 negativo. Por quê? Porque à frente do 4, o gráfico está acima do eixo horizontal. Antes do 4, abaixo do eixo horizontal. Na segunda equação, x mais 1 igual a zero, para descobrir a raiz. Então, x é igual a menos 1. Como x é positivo, o gráfico tem essa inclinação. Acima do eixo horizontal positivo, abaixo do eixo horizontal negativo. Então, à frente do menos 1, positivo. Antes do menos 1, negativo. Terceira equação. X menos 2 igual a zero, igualei a zero para encontrar quem? A raiz. Então, o x é igual a 2. Como o x é positivo, o a é positivo, a função é crescente. Tudo que está acima do eixo horizontal, positivo. Abaixo, negativo. À frente do 2, positivo. Antes do 2, negativo. Agora, nós vamos fazer o estudo dos sinais, colocando a primeira, a segunda e a terceira interpretação do estudo dos sinais no mesmo quadro. Então, eu marquei o menos 1, o 2 e o 4. São intervalos fechados. Analisando a primeira. À frente do 4, positivo. Antes do 4, você completa com sinal de menos. Na segunda, você tem o menos 1. À frente, positivo. Antes do menos 1, negativo. Na terceira, você tem aqui o 2. À frente do 2, positivo. Antes do 2, negativo. O que nós temos que fazer agora? Fazer a regra de sinais. Então, vamos lá. Menos com menos fica mais, com menos, menos. Menos com mais, menos, com menos, mais. Menos com mais, menos. Com mais, menos. Mais com mais, com mais, mais. Nós estamos procurando menores ou iguais a zero, ou seja, os valores negativos. Então, vamos aqui colorir onde está negativo. A nossa solução é x que pertence aos reais está o quê? O x tem que ser menor ou igual a menos 1, ou o x vai do quê? Do 2 ao 4, certo? 2 menor ou igual a x, menor ou igual a 4. Assim, nós concluímos a página 180, agora 181. Página 181, letra B. A primeira equação, x menos 4. A segunda, x mais 1. A terceira, x menos 2. É um denominador. Nós sabemos que o denominador tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Então, o x menos 2 tem que ser diferente de zero, o x tem que ser diferente de 2. No 2, nós teremos um intervalo aberto. Então, vamos lá. X menos 4, que é a nossa primeira equação. Igualando a zero, o x é igual a 4. No 4, o intervalo é fechado, tá? Porque é menor ou igual a zero. Então, no 4, intervalo fechado. Função crescente, porque o a é positivo. À frente do 4, mais. Antes do 4, menos. Agora, a segunda equação, x mais 1. X mais 1 igual a zero, x igual a menos 1. Então, a nossa raiz é menos 1. Intervalo fechado, porque ali temos o sinal de igual. O a é o x. O a é o coeficiente que acompanha o x. Como é 1, é positivo. Função crescente. À frente do 1, positivo. Antes do 1, negativo. Agora, na terceira, que é o denominador. O x menos 2 tem que ser diferente de zero, o x tem que ser diferente de 2. No 2 é um intervalo aberto. Quem é o a? O a é 1, é o coeficiente que acompanha o x. Então, é uma função crescente. Tem a mesma inclinação das outras. Então, aqui, à frente do 2 positivo, antes negativo. Por que aqui é positivo? Acima do eixo horizontal, positivo. Abaixo do eixo horizontal, negativo. O que nós temos que fazer? Marcar o menos 1, marcar o 2, marcar o 4.
Lembrando que o menos 1 é um intervalo fechado, no 2 é intervalo aberto, no 4 é intervalo fechado. Faça um pontilhadinho porque ajuda também. Vou começando com a primeira. Aqui nós temos o 4. À frente do 4, positivo. Antes do 4, negativo. Na nossa segunda, nós temos o menos 1 como referência. À frente do menos 1, positivo. Antes do menos 1, negativo. A nossa terceira, nós temos como referência aqui a raiz, que é o 2. Tudo que está à frente do 2 é positivo. Tudo que está antes do 2 é negativo. O que nós temos que fazer? Regra de sinais. A regra é a mesma regra que você usa na multiplicação e na divisão. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Menos com menos, mais. Com menos, aqui fica menos. Menos com mais, menos. Com menos, aqui fica mais. Menos com mais, menos. Com mais, menos. Mais com mais, mais com mais, mais. Nós queremos menores ou iguais a zero, que são os negativos. Negativos nós temos aqui e aqui entre o 2 e o 4. Então, a solução. X pertence aos reais, tá o quê? O x tem que ser menor ou igual a menos 1. Ou ele está compreendido entre o 2 e o 4. Só que no 2 é um intervalo aberto. Ou o 2 é menor que o x, que é menor ou igual a 4. Assim, nós concluímos a letra B. Agora, a letra C. X ao quadrado menos 9. Nós vamos igualar a zero para encontrar as raízes. Menos x menos 1 ao cubo, que é a nossa segunda equação. Nós vamos igualar a zero também para encontrar as raízes. Depois, 3 menos x, que é a nossa terceira equação. Nós vamos igualar a zero para encontrar a raiz. Eu quero maior que zero. Maior que zero, percebam, não tem o tracinho embaixo. São todos intervalos abertos. Ok? Começando com a primeira. X ao quadrado menos 9 igual a zero. Equação do segundo grau incompleta. X ao quadrado é igual a 9. Então, o x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. O x é igual a mais ou menos 3. Então, aqui eu tenho o menos 3 e o 3 intervalos abertos. Como o x ao quadrado é positivo, concavidade da parábola voltada para cima. Acima do eixo horizontal, positivo. Abaixo, negativo. Acima, positivo. Certinho? Agora aqui. No menos x menos 1 ao cubo, nós vamos fazer o estudo do sinal do menos x menos 1, ok? Igualando a zero. Menos x é igual a quem? O menos 1 vem para cá, 1. Multiplicando por menos 1, fica x igual a menos 1. Nosso x aqui no começo é um x negativo, é menos x. Então, o a da nossa função do primeiro grau é menor que zero. Então, a inclinação é diferente. É essa inclinação da função decrescente. Acima do eixo horizontal, positivo. Abaixo, negativo. Agora aqui, a terceira. Menos 3 menos x igual a zero. Menos x é igual a quem? A menos 3. Multipliquei por menos 1 porque o x não pode ficar negativo na equação. Então, fica x igual a 3. Encontramos a raiz, que é 3. O estudo do sinal. A função é crescente ou decrescente? Eu tenho menos x. Nosso a é negativo. Nossa função é decrescente e ela tem essa inclinação. Tudo que está acima do eixo horizontal, positivo. Tudo que está abaixo do eixo horizontal, negativo. Antes do 3, positivo. Após o 3, negativo. Agora, nós vamos fazer aqui um diagrama para o estudo dos sinais, das 3 análises que nós fizemos. A primeira, nós temos que marcar o menos 3, o 3 e não podemos esquecer do 1. Todos com intervalos abertos. Menos 3, menos 1 e 3. A primeira, a segunda, a terceira e aqui o nosso resultado. Antes do menos 3 é mais. Do menos 3 ao 3 é menos. Após o 3 é mais, certinho? Na segunda, nós temos aqui o menos 1. Antes do menos 1, positivo. Após o menos 1, negativo. Na terceira, nós temos o 3. Antes do 3, positivo. Após o 3, negativo. Agora, vamos procurar o resultado.
Regra de sinal. Mais com mais com mais, mais. Menos com mais, menos. Com mais, menos. Menos com menos, mais com mais, mais. Mais com menos, menos. Com menos, mais. Nós queremos maiores que zero. Todas as respostas que são positivas. Então, a solução é x que pertence aos reais, tá o quê? O x tem que ser menor que menos 3, ou ele vai do menos 1 ao 3, então, menos 1 menor que x, menor que 3, ou x maior que 3. E assim, nós concluímos as aulas 23 e 24. Façam a tarefa mínima, façam a tarefa complementar das aulas 23 e 24 e vocês já sabem, qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Vou ficar muito feliz em ajudá-los. Um beijo, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!